Boa tarde, senhores diretores, procurador-geral, secretário da reunião e todos aqueles que nos assistem pelo canal da YouTube. Declaro aberta de reunião diretoria colegiada número 826, com a presença de 5 diretores, portanto, aptos a deliberar. Informo que a pauta da reunião foi disponibilizada no site eletrônico da NTT. Solicito ao senhor secretário que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, procurador-geral, secretária-geral e todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Me permita que, antes de entrar na pauta, comunicar que a NTT realizou hoje a sessão pública da audiência pública 014 de 2017 em Itaituba, no Pará. Essa audiência pública é aquela que tem por objetivo o aprimoramento de minuta e edital dos estudos técnicos, que se disciplinarão as condições de concessão da ferrovia Greenfield Ferrogrão, entre os municípios de Sinop, Mato Grosso e Itaituba, no Pará. E na audiência de hoje, em Itaituba, nós tivemos a participação de 120 pessoas, com 41 manifestações orais e 18 contribuições por escrito. E amanhã haverá audiência, a sessão pública na cidade de Novo Progresso, no Pará. Então, indo para a pauta da reunião, item número 1, aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião de diretoria número 825 foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada a sua leitura. Os diretores estão de acordo? Diretor Marcelo Vinor? De acordo. Diretor Elizabeth Braga? De acordo. Diretor Weber Silone? De acordo. Diretor Davi Barreto? De acordo. Seguida, um aviso que nós temos nessa pauta, processos sigilosos que serão objeto de julgamento de sessão reservada, conforme disposto no artigo 78b da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e o artigo 71, parágrafo 1º do Regimento Interno da NTT, quando afirma que os processos administrativos para apuração de infrações e aplicações de penalidade serão circunstanciados e permanecerão em sigilo até sua decisão final, motivo pelo qual o julgamento desses processos, que constam na pauta, serão realizados ao final da transmissão ao vivo, sendo a participação restrita à parte e ao seu procurador. Os processos hoje são os seguintes: do diretor Marcelo Vinor, item 2.1.2, Santo Cristo Viagem e Turismo Eireli, proposta de aplicação de penalidade; do diretor Weber Silone, Irmãos Nascimento Turismo; do diretor Davi Barreto, Rotas de Viação Triângulo Limitada. Considerando aqui, continuando os itens da pauta, apresento os processos do diretor Marcelo Vinor, que serão deliberados em bloco, informando que os votos foram disponibilizados aos diretores antes da reunião. Item 2.1.1, proposta de declaração de utilidade pública, concessionária das rodovias integradas do Sul, SA, CCR Via Sul, processo número 50.500, 347, 522, 2019-28, e alteração de licença operacional, item 2.1.3, Viação Ouro e Prata, processo número 50.500, 330, 137, 2019-41. Após a apresentação dos processos pautados em bloco do diretor relator, abre a votação os demais diretores. Como vota o diretor Marcelo Vinor? De acordo. Era seu mesmo. Diretor Elizabeth Braga? De acordo. Diretor Weber Silone? De acordo com os votos pautados em blocos. Diretor Davi Barreto? De acordo. Diretor Mário Rodrigues? De acordo com os votos do relator. É aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura dos itens do diretor Weber Silone. Item 2.2.1, Ferrovia Norte-Sul S.A., pedido de reconsideração em face da deliberação número 98, de 22 de janeiro de 2019, e pedidos de revisão das metas anuais de produção por trecho para os exercícios de 2019 e 2020, processo número 50.500, 344, 312, 2019, 88. Passa a palavra ao diretor relator para exposição da matéria. Trata-se de revisão das metas de produção para o biênio 2019-2020 e pedido de reconsideração face à deliberação número 98 de janeiro de 2019, que versava sobre as metas de produção do quinquênio 2018-2022 para a subconcessionária de serviço público de transporte ferroviário
de cargas Ferrovia Norte-Sul. Diante do que consta nos autos e na nota técnica, a área técnica sugere o não conhecimento do pedido de reconsideração em razão de sua intempestividade. Quanto às metas de produção estabelecidas, a área técnica registrou que a movimentação de 9.236.800 toneladas de grãos previstas para o ano de 2019 foi proposta pela subconcessionária em sua carta 842 de 17, quando da apresentação da sua proposta de pactuação dessas mesmas metas para todo o quinquênio. Acerca da capacidade de movimentação e obras do TEGRAN, Terminal de Grãos do Maranhão, a área técnica ressaltou que o assunto já foi tratado por ocasião do processo que estabeleceu as metas do referido quinquênio, no âmbito de nota técnica 078 de 18. E a exemplo do ocorrido no citado processo, a subconcessionária não apresentou quaisquer elemento ou análises técnicas capazes de justificar a reforma dos números. A Procuradoria Federal proferiu o parecer, concluindo pelo não conhecimento do pedido de reconsideração em face da deliberação número 098 pela viabilidade jurídica da proposta, consonante com a nota técnica emitida pela área afim. Isso posto, considerando as instruções técnicas e jurídicas constantes dos autos, voto por a. Não conhecer do pedido de reconsideração, posto que é intempestivo. E b. Conhecer dos pedidos de revisão das metas anuais de produção por trecho, referentes aos exercícios de 2019 e 2020, interpostos pela Ferrovia do Sul, e, no mérito, julgá-los improcedente. Este é o voto. Após a leitura do item do diretor-relator, abre a votação os demais diretores. Com o voto, diretor Marcelo Vinor. Diretor Elizabeth Braga. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade, passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos à leitura dos itens do diretor Davi Barreto. Item 2.3.2, Superintendência de Tecnologia da Informação, SUTEC. Proposta de aprovação da Política de Segurança da Informação e Comunicação, POSIC. Passo a palavra ao diretor-relator para a exposição da matéria. Obrigado. Trata-se de atualização da Política de Segurança de Informação e Comunicações, a chamada POSIC, com a consequente revogação da política vigente e de outros atos a ela relacionados. A atualização se deve à previsão constante na própria política, com recomendações da auditoria interna e também a necessidade de adequá-la às normas complementares do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e outros incrementos normativos. Ao longo do voto foram impressas algumas modificações à proposta encaminhada pela SUTEC de ordem legística, com aspectos meramente formais, como também a inclusão entre as unidades de composição do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, ASCOM, e a Procuradoria Federal, junto à NTT, e a previsão da elaboração de um regimento interno que disciplina o funcionamento desse comitê. Então, feitas essas pequenas modificações, eu acolho o encaminhamento da SUTEC e voto por aprovar a atualização da política e a consequente revogação da POSIC então vigente. Após a leitura do item do diretor-relator, abro a votação aos demais diretores. Com o voto do diretor Marcelo Vinor. Diretor Elizabeth Braga. Diretor Weber Siloni. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade, passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Sequência apresenta o processo do diretor Davi Barreto, que será deliberado em bloco, informando que o voto foi disponibilizado aos diretores antes da reunião. Item 2.3.3, que trata de uma alteração da licença operacional da empresa Gontijo de Transporte Limitada, no processo número 50.500, 015 636 2019-10. Após a apresentação do processo pautado em bloco, abro a votação aos demais diretores. Com voto do diretor Marcelo Vinor, diretor Elizabeth Braga, diretor Weber Siloni. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade, passo a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Considerando a relevância e a urgência da matéria ser deliberada, o diretor-geral trouxe um processo para ser deliberado a extrapauta de relatoria do diretor Davi Barreto. Processo da Superintendência de Gestão,
proposta de afastamento do servidor, processo número 50.500, 318, 369, 2019 21. Os diretores estão de acordo com a inclusão do processo extrapauta? Diretor Marcelo Vinô? De acordo. Diretor Elizabeth Braga? De acordo. Diretor Weber Silone? Diretor Mário Rodrigues? De acordo. Foi a mão do seu? Tem? Não. Passa a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de um processo de autorização de afastamento do servidor para participar de pós-graduação em nível de mestrado do curso LLM, Program Concentration, Regulation, Sustainability and Compliance, na Universidade de Illinois, no período de 11 de setembro de 2019 a 29 de abril de 2021, desde um processo seletivo que o servidor foi aprovado na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. O processo foi instruído com os documentos requeridos pelas normas correspondentes, contou com a aprovação do nosso comitê gestor e com autorização da chefia imediata. Então, traz para a pauta, porque de fato as aulas já começaram do servidor, então, e a aprovação só se deu agora, então é necessário que a gente tenha uma celeridade, para, se for o caso, a diretoria aprovar a sua participação. Então, tendo em vista que o processo está devidamente instruído, contou com a aprovação do nosso comitê gestor e todos os trâmites legais, eu acolho o documento proposto pela nossa superintendência de gestão e voto por aprovar a participação, por aprovar e autorizar o afastamento do servidor para participar dessa pós-graduação em nível de mestrado, pelo período indicado, com a necessidade de autorização do afastamento do país nos termos da legislação vigente. E assim que eu voto. Após a leitura do item do diretor relator, a votação dos demais diretores. Com voto do diretor Marcelo Vinô. De acordo. Diretor Elizabeth Braga. Diretor Weber Silone. De acordo. Diretor Mário Rodrigues. De acordo. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra ao seu secretário para a apresentação do próximo item. Assuntos gerais. Na sequência, apresento um processo em assuntos gerais. Despacho DDB, SEI número 121-4682, de 2 de setembro de 2019, processo número 50.501, 310.805, 2018-23, que é um pedido de cancelamento de distribuição do processo. Alguma oposição? Ninguém discorda? De acordo. Todo mundo de acordo? Então... Nada mais havendo a tratar, Não. dou por encerrada a reunião de diretoria número 826, às... Mário, só... não, tem os processos. Só um processo, só um ponto que eu tinha comentar de a questão do pedido de vista e cópia, que eu acho que eu cheguei a comentar com algumas pessoas antes, a gente, só para trazer para a diretoria, se for o caso aprovar, alguns processos que temos em pedido de vista no gabinete, já estão para a deliberação do gabinete da diretoria. E a nossa regra existente foi antes do SEI, ou seja, a gente só podia dar cópia antes do processo ser enviado para a diretoria. Então, tendo em vista que o SEI traz outras ferramentas de preservar a reserva de alguns documentos que não estão deliberados para a diretoria, eu peço autorização da diretoria para, excepcionalmente, conceder cópia dos processos 50.501, 306.425/2018-94, do 50.501, 304.577/2018-52, e também encaminhar a sugestão à nossa área técnica que reveja o nosso regimento de cópia, tendo em vista as novas funcionalidades do nosso sistema eletrônico do SEI, se todos estiverem de acordo. De acordo? De acordo? De acordo? De acordo com autorizar as cópias e a recomendação da reforma da deliberação para que corrija o texto. De acordo. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião de diretoria número 826, às 17h41. Muito obrigado por tudo.